Bom, você começa a acompanhar a partir de hoje aqui no Canal do Boi uma série especial sobre o transporte ferroviário no Brasil. Apesar de eficiente, mais barato e seguro, o modal recebeu poucos investimentos públicos e incentivos para a economia privada a partir da década de 1980. Ferrovias inteiras foram praticamente desativadas e as estações de embarque, que até aquela época eram ponto de referência em centenas de cidades, foram abandonadas. A privatização e concessão de trechos ferroviários demoraram mais de 20 anos para começar e ao mesmo tempo em que o transporte por rodovias ganhava força. Nos últimos 2 anos, algumas medidas parecem ter forças para mudar esse cenário. Concessões de trechos existentes e autorizações para as novas ferrovias atraem investidores e projetam o retorno dos trens como alternativa à redução dos custos de transporte de cargas e passageiros. Essa série de reportagens começa com uma das possibilidades de investimento público-privado, que une a reativação de um antigo trecho rodoviário com a oportunidade de um investimento seguro e rentável. O Mato Grosso deve se transformar em pouco tempo em um estado com grande estrutura de transporte ferroviário, com 3 novos eixos de escoamento da produção agrícola, além de combustíveis e também de minério. Confere com a gente. Nossa série especial sobre transporte ferroviário brasileiro começa aqui pelo Mato Grosso, o estado que concentra um dos maiores investimentos em transportes por trens no país. Lucas do Rio Verde, a 333 quilômetros de Cuiabá, no médio norte mato-grossense, é atualmente a maior aposta do setor ferroviário nacional. Em poucos anos, com a concretização de projetos de bilhões de reais, a cidade deverá se transformar em um grande polo com entroncamento de 3 grandes ferrovias que interligarão 4 das 5 regiões do país. Entre outras coisas, significa que a cidade de 68 mil habitantes deverá dobrar de tamanho em poucos anos. Ferrogrão, quando da chegada em Sinop ou Sinop a Miritituba, sendo estendida para Lucas do Rio Verde, também dá essa conexão, tanto de levar a produção para o Arco Norte, como a vinda de fertilizantes e outros produtos, por exemplo, do polo industrial de Manaus, quem sabe descer por aqui, fazer nesse entroncamento aqui a destinação para os centros, grandes centros consumidores. Então, a ferrovia ou as ferrovias, elas fazem todo sentido. O que representa isso para a nossa região? Representa muito mais competitividade. Seremos mais competitivos, porque hoje estamos distantes dos portos e o modal é rodoviário, pelo menos boa parte. Então fica muito mais complicado, mais caro, rodovia cheia, acidentes, problemas de toda a ordem. Então faz todo sentido. O Brasil tem vocação para ferroviário. Nós não estamos perto de grandes rios para navegação. Então, nós temos que o modal mais barato é a ferrovia, mais competitivo. Agora, além disso, além de deixar o agro mais competitivo, desenvolve uma enorme cadeia de oportunidades, porque aí novas indústrias podem vir para a região, representam mais empregos, empregos bons, mais tecnologia, porque pode ser produzido aqui com as vocações daqui e levados não só para os grandes centros, mas para o mundo afora. Como um dos municípios de maior crescimento do país, Lucas do Rio Verde se prepara para ter uma população próxima de 120 mil habitantes em 10 anos, além de um orçamento municipal próximo de R$1 bilhão, valor esse que é o dobro do que é previsto para 2022. Os números também consideram que a cidade atrairá indústrias e continuará como uma das maiores produtoras de grãos do país. A agroindústria em nosso município começou com a BRF, quando veio meados de 2008. E através dela outras indústrias menores vieram. Na sequência, outras indústrias como de biodiesel, aqui no nosso município, a esmagação da soja, o óleo de soja. E agora, por último, recentemente, a primeira indústria de etanol do milho foi aqui em Lucas do Rio Verde. Então, Lucas do Rio Verde, com certeza, é a cidade da agroindústria. O agro com a indústria. É o que sempre os pioneiros aqui pensaram, industrializar. Tudo que se produz aqui, industrializar. E isso está acontecendo. Então, com a ferrovia, com certeza,
Isso vai dar mais uma transformação, porque a logística brasileira, ela é péssima e nós precisamos de ferrovia. O movimento Pró 3 Ferrovias, lançado em agosto desse ano, defende a modernização da logística de escoamento da produção de grãos. Os projetos ferroviários podem fazer da cidade um polo de desenvolvimento. Somados, devem injetar mais de 40 bilhões de reais na economia do Mato Grosso. Eu acredito que, com a aprovação da Lei 3754, que está na Câmara, e ela era o PLS 261 do Senado, ele cria uma nova modalidade de você poder construir uma ferrovia no Brasil. Porque até então, as ferrovias eram construídas pelo governo federal e eram concessionadas, ou seja, o governo investia e concedia a exploração à iniciativa privada. Com essa nova lei, cria-se a autorização. A autorização, ela vai permitir que o Pacheco resolva fazer uma ferrovia ligando Sinop a Juara e ele adquire as terras, ele obtém a autorização, ele é responsável por todos os investimentos. Adquire as terras, faz o licenciamento ambiental e constrói a ferrovia e explora a ferrovia. Então, isso é o modelo de autorização muito usado em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria são oriundos de autorização. E, no Brasil, nós só tínhamos a concessão. Então, havia necessidade do governo federal investir, depois de pronta, ele passar. Pelo projeto, está previsto a expansão da ferrovia Senador Vicente Vuolo, conhecida por Ferronorte, que liga o Porto de Santos e São Paulo a Rondonópolis, e o novo trecho passará por Cuiabá, Nova Mutum até Lucas do Rio Verde. Outra ferrovia é a Ferrogrão, que vai ligar Lucas do Rio Verde, passando por Sorriso e Sinop até o Porto de Miritituba, no Pará. O trajeto terá 1.142 quilômetros. A terceira é a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste, que recebeu a sigla de FICO, que ligará Água Boa, que está a 730 quilômetros noroeste de Cuiabá, aos trilhos da Ferrovia Norte-Sul, na altura de Mara Rosa, em Goiás, chegando até Lucas do Rio Verde, no médio norte do estado. A construção das ferrovias integra um grande projeto do governo federal que pretende obter mais de 500 bilhões de reais em investimentos. Somente o trecho de 560 quilômetros entre Rondonópolis e Lucas do Rio Verde, uma empresa concessionária investirá mais de 11 bilhões nos próximos 4 anos. Na verdade, não poderia ser em outro lugar, né? O investimento dessa envergadura. O Mato Grosso hoje já responde por 40% da exportação do agronegócio. E eu sempre digo que a gente precisa colocar uma infraestrutura aqui compatível com o nível de produtividade e eficiência que a gente já tem na produção, né, da porteira para dentro. Então é uma oportunidade, com certeza, de dar um passo fundamental nessa direção. A expectativa de geração de emprego aqui é da ordem de 250 mil empregos, calculado pelo modelo do BNDES para esse tipo de investimento. E os prazos vão depender do licenciamento ambiental, né, que está em andamento, mas uma vez que esse licenciamento esteja pronto, a nossa expectativa é chegar aqui em Lucas do Rio Verde, que é o final do projeto, em 2028. São 700 quilômetros, 2025 em Cuiabá, primeiro terminal em direção ao norte de Rondonópolis, Nova Mutum em 27 e aqui provavelmente em 28. É claro que, enfim, são muitas variáveis, é um projeto muito importante, mas esse é o nosso objetivo. Um grande benefício destas ferrovias no escoamento de toda a produção do estado é o retorno com insumos como fertilizantes usados nas lavouras. Para Mato Grosso e para o Brasil, as ferrovias aqui nesta região, não uma ferrovia só, mas mais do que uma ferrovia, né? Porque hoje a ferrovia que já temos, né, a assinatura do contrato, que é a extensão da Rumo de Rondonópolis
até Lucas do Rio Verde, ela leva a nossa produção, enfim, para o Porto de Santos, certo? Também pode levar os produtos industrializados aqui na região, como etanol, como DDGs, enfim, como outros produtos, gergelim, feijão, pipoca, enfim. Outros produtos aqui, carnes, por exemplo, ela pode levar para os grandes centros consumidores, né, no Sudeste em especial, que é o maior centro consumidor do país. Então ela tem também essa viabilidade forte para a indústria, não só para grãos, mas também para a indústria. E, claro, trazer também produtos de lá, né, como, por exemplo, produtos para atacados, né? Hoje já vem até Rondonópolis, por exemplo, bebidas, enfim, é uma série de produtos. Vai daqui para lá, por exemplo, madeira para exportação, entre outros produtos. A construção de ferrovias pertencentes aos estados faz parte do marco regulatório aprovado pelo Senado em setembro deste ano. E é com base nas novas regras que o governo federal espera atrair investimentos que poderão gerar milhares de empregos e receita em impostos em todo o país, com a fabricação de locomotivas, trilhos e vagões. Esse é o assunto para a reportagem de Walter Pulga Júnior, de São Paulo.